Olá pessoal, vamos dar uma olhada nas previsões diárias voltadas para o ciclo elétrico. Então, o que a gente vê claramente é que a gente vê a atuação desse sistema aqui de alta pressão. A gente chama de alta pressão subtropical do Atlântico Sul, a famosa ASAS. Ela está mais próxima aqui e começa a atuar sobre a costa do Rio Grande do Sul, a costa da região sul e a costa da região aqui sudeste. E quando ela está atuando, a gente vê claramente aqui nas anomalias de geopotencial, né? A gente vê que a tendência da pressão aqui é ficar acima do que normalmente é esperado a essa época do ano, né? Próximo, que é esperado na climatologia. Pela atuação desse sistema, a gente observa que as frentes elas tendem até uma trajetória aqui mais zonal, ou seja, ela não consegue avançar em direção à região equatorial e, por consequência, a gente tem as chuvas restritas aqui à região do Rio Grande do Sul e do Uruguai. E isso é o que deve se manter nessa perspectiva, deve se manter aí pelo menos até o dia 18, até o dia 19. Depois esse sistema ele enfraquece, o posicionamento dessa alta migra um pouco mais para leste, um pouco mais aqui em direção ao sul, né, em direção ao polo, e acaba livrando um pouco aqui. E a gente observa a entrada de um sistema de baixa pressão que deve trazer aí um pouco de chuvas na região sul-sudeste após o dia 18 aproximadamente. Contudo, essas chuvas elas não devem trazer uma contribuição significativa na formação das vazões em consequência da ENA. E isso é o que a gente observa, né, nas previsões propriamente ditas das chuvas. Então a gente vê que aqui a anomalia do geopotencial, né, da altura geopotencial em médios níveis da atmosfera, mostra aqui uma anomalia negativa atuando sobre a região, mostrando realmente a passagem e entrada de um sistema de baixa pressão sobre essa região. Contudo, ele está confinado aqui entre dois sistemas de alta, né? Que a gente pode olhar aqui a alta do Pacífico Sul e a alta do Atlântico Sul. Então ele acaba não se desenvolvendo tanto quanto deveria para essa época do ano, trazendo chuvas sim para a região sul e sudeste, mas nada tão significativo a ponto de mexer muito com as vazões. Quando olhamos agora, né, o campo de precipitação e de temperatura, o que nós observamos pela consequência da atuação daquele sistema de alta pressão aqui próximo à costa da região sul e sudeste é, primeira coisa, a concentração das chuvas sobre a região aqui do Rio Grande do Sul e do Uruguai. E isso deve continuar pelo menos até o dia 18, mais ou menos, até dia 19. Depois entra aquela baixa, forma uma chuva, mas nada nesse primeiro momento tão significativo. E a outra consequência da atuação desse sistema é uma temperatura, quando comparada com a anomalia, com a média, né, esperada para essa época do ano, uma anomalia positiva em algumas regiões, tanto aqui na região sul como aqui em parte da região sudeste, chegando até aqui São Paulo. Então a gente vê claramente pelas anomalias aí algo entre 2 graus a 6 graus acima do que normalmente se espera essa época do ano para essas regiões. E após aí a passagem, né, a formação daquele sistema e a partir do dia 18 e a passagem da frente na região sul, nós vemos aqui claramente as chuvas ocorrendo, mas nesse primeiro momento, na atualização de hoje das previsões, nada tão significativo. E também, por consequência, a gente tem uma anomalia positiva, mas não tão expressiva, de anomalia positiva de temperatura, mas não tão expressiva comparado com o que a gente olhou no slide anterior. Mas mesmo assim a temperatura está um pouco alta e deve interferir sim, por exemplo, na previsão da carga ou na própria carga observada. Até porque a gente vê aí que o SIM, né, ou a carga que a gente tem no SIM, ela responde bem a essas variações de temperatura. Okay? E o outro destaque aqui que eu trago para vocês é o armazenamento de água no solo, né? Então, por que eu gosto de olhar esse armazenamento, né, como meteorologista, principalmente trabalhando nessa questão das previsões de vazões, de afluências no SIM?
Uma das componentes das vazões é o armazenamento d'água no solo, que a gente conhece como escoamento base. Então, toda vez que você calcula a vazão, você tem que calcular pelo menos duas coisas. Uma, a quantidade de água, que é o escoamento base, que sai do solo, que vai alimentar o rio, e você faz a soma disso com o escoamento superficial, que é aquela água que quando chove muito, ela não consegue infiltrar no solo e ela acaba indo direto para o rio através desse escoamento superficial, desse outro processo. Quando você soma as duas e você multiplica por alguns fatores, por exemplo, a área de drenagem da bacia, tempo de concentração, entre outras coisas, você tem aí a formação numérica em si, né, a matemática da formação das vazões. E o que o armazenamento de água no solo mostra é que o observado aqui, basicamente, no dia 10, a gente tinha aqui, essa região aqui, a região da Bacia do Grande, né? Aqui na cabeceira do Grande, no início dela, você tem um armazenamento de água no solo até que interessante, da ordem de 60% a 70%. E com o passar dos dias, esse armazenamento ele diminui. Então você vai aqui para 30%, 40%. Isso mostra que nessa evolução aqui que nós temos, a gente tende a diminuir um pouco esse escoamento base do rio. E esse escoamento base do rio ele é característico essa época do ano, até porque a gente está começando o período chuvoso e a gente está nessa transição. Então, logicamente, se eu começo a diminuir a base da vazão, né? Escoamento base que dá a base da vazão, logicamente a minha vazão tem uma tendência a ter uma queda nos próximos dias aqui. E isso é o que a gente mostra. Claro que a gente tem que observar aproveitamento por aproveitamento, reservatório por reservatório, até porque a gente tem que ver também a onda de cheia na cascata. E a região sul também, ela mostra um comportamento até que legal aqui, da quantidade de armazenamento de água no solo, da ordem de 60%, 70%, e quando nós vemos a projeção para o dia 5, o que nós observamos claramente aqui é uma diminuição dessa quantidade de água no solo, chegando aí a aproximadamente 40% a 50%, dependendo da região, nos próximos dias. Ok? Então, o que vimos hoje na previsão, né? Quais são os pontos realmente de destaque? O prolongamento da alta subtropical do Atlântico Sul, a famosa ASAS, né, sobre a costa das regiões sul e sudeste, impedirá a entrada das frentes sobre a região sul, pelo menos até o dia 17. A partir do dia 18, a gente vê aquela formação daquele sistema de baixa pressão na costa da Argentina, que deve aí ajudar a formar uma frente, e essa frente adentrar o continente, mas também nada tão significativo na questão das chuvas, né? Nós não devemos ter chuvas tão significativas. E após o dia 17, uma frente deve avançar sobre Paris. Porém, não deve trazer chuvas significativas sobre as principais bacias do Sistema Interligado Nacional, o famoso SINA. E a projeção, né, o grande destaque que eu trouxe hoje, é que essa projeção de armazenamento de água no solo do IMEST mostra a diminuição gradativa da quantidade, né, na maior parte do país para os próximos dias, e principalmente nas bacias de cabeceira do Sudeste, tanto a Bacia do Grande como a Bacia do Rio Paranaíba, ok? Então, pessoal, obrigado aí pela participação. Se você gostou dessa iniciativa, nos apoie lá no Apoia-se, o link eu vou deixar na descrição aí do vídeo. E deixe seu like, compartilhe os vídeos e torne-se um membro do canal para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas e essa comunidade cresça cada vez mais e mais e a gente consiga trazer um pouco de melhora nessa parte de meteorologia e das previsões para o setor elétrico. Muito obrigado pela participação.